Olá pessoal, eu estava devendo a realização de um vídeo para a gente poder avaliar o ânodo de sacrifício que foi instalado nessa moto há cerca de 2 anos atrás. Eu deixei passar um tempo superlativo porque, como eu não efetuei medições, ou seja, não pesei essa peça, eu não saberia dizer em termos de peso quanto foi consumido. Eu só posso me basear na aparência externa desse elemento de zinco. E acontece uma coisa bem interessante. Depois de 2 anos, 1 ano seria pouco para a gente ter uma noção, depois de 2 anos, eu noto que a peça não teve absolutamente nenhuma mudança aparente. Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Essa pecinha aqui não teve absolutamente nenhuma modificação na sua aparência externa. Paralelo a isso, eu tive uma série de outros metais, como por exemplo a da arruela da placa, o próprio escapamento da moto, que foi exposto à névoa marinha. E isso quando eu estava atravessando ali a Baía ali de Todos os Santos, a gente acabou recebendo uma névoa, eu não lavei a moto logo em seguida, e de fato a gente teve a corrosão da parte interna, uma oxidação interna menos evidente do lado direito, mas mais evidente do lado esquerdo. Além do mais, um parafuso do motor, que era para ser inox, na verdade acabou enferrujando. Então a gente descobriu uma coisa interessante. Primeiro, o ânodo de sacrifício não funciona. E por que não funciona? Não funciona porque para ele funcionar ele precisa estar imerso no meio iônico. E o ar é isolante. Aliás, não só o ar é isolante, a água também é isolante, exceto se eu tiver água destilada, por exemplo, é um ótimo isolante. Agora, a água em meio iônico, ou seja, com qualquer eletrólito diluído nela, passa a ser um condutor com condutância variável. O ar, então, nesse nosso caso aqui, é considerado como não condutor. Como ele é não condutor, ele não permite, então, que se efetue as trocas entre essa estrutura, apesar de estar eletricamente em contato com a outra. Ele não tem como fazer a troca através do ar, ou seja, o ar que está aqui não é o mesmo ar que está lá. Eu digo assim, são moléculas diferentes, né? Consequentemente, o ânodo não funciona. Ele funciona imerso em água salgada, diga-se de passagem. Aí sim, você tem um meio iônico que provê, então, o contato para que ele, por ser menos valente do que os outros metais, ele doe elétrons. E com isso, quer dizer, na prática, ele se oxida, ou oxidaria, promovendo, vamos dizer assim, poupando as outras peças, né? Como a gente não está no meio iônico, não funcionou. Quais outras alternativas, então, para a gente evitar ferrugem? Uma das alternativas seria tentar resolver isso com meio ativo, ou seja, aplicando uma carga positiva de aproximadamente 1,5 V a 2 volts em todo o chassi, toda a estrutura, para que dessa forma a gente conseguisse vencer a valência dos metais aqui, que me parece que é em torno de 1,2, 1,3 mais ou menos. Isso é utilizado nas pontes ali, que eu saiba com certeza, é utilizado nas pontes metálicas que a gente tem ali na US 1, subindo ali entre a Califórnia e o estado de Washington. Funciona. Tem como fazer isso? Tem. Mas aí já começa a exigir muita técnica. É uma coisa relativamente simples, mas como operacionalizar exige muita técnica. Então eu pensei com meus botões e falei assim: você quer saber de uma coisa? Vamos para as alternativas que a gente tem. Quais são as alternativas? Eu tenho focos de oxidação, principalmente aqui no escapamento. Tem um ali na frente também no descanso, onde o cachorro, que eu gosto muito dele, mas ele, né, cachorro muito amigo, fez xixi no descanso da moto e oxidou. Lá eu não posso utilizar o que eu estou pretendendo usar aqui, que é um convertedor de ferrugem. Tem uma história interessante: desoxidante ou convertedor de ferrugem. Desoxidante é baseado em ácido fosfórico
e ele tende a eliminar a ferrugem logo de imediato, nas primeiras passadas. Mas exige que você depois lave a peça muito bem, e com isso alguns pontos podem ficar ali em aberto, e a consequência prática, passando um carro aqui fora, e a consequência prática disso pode ser a ferrugem poder progredir em alguns pontos. Outra alternativa, o ácido fosfórico que você compra no mercado, é baratinho, mas é muito mais barato comprar uma lata de Coca-Cola, um litro de Coca-Cola, que tem ácido fosfórico ali de sobra, para a gente poder fazer essa remoção disso. Eu vou reservar o ácido fosfórico, ou seja, a Coca-Cola, para os cromados, né? Que eu tenho que retirar alguns pontos de ferrugem que existe no cromado. E dá o polimento também, né? Que aí é um polidor fantástico para cromados. Não posso usar o convertedor de ferrugem no cromado, posso usar aqui. Qual a vantagem do convertedor de ferrugem sobre o desoxidante? A vantagem é a seguinte: ele faz uma reação química com a ferrugem, formando uma pasta, uma gosma ali, sabe? Você aplica a primeira demão, espera secar em torno de 2 horas mais ou menos, aplica a segunda demão. Não ficou legal, se aplica a terceira demão, deixa secar em torno de 5 horas, 6 horas, 7 horas, para promover a secagem imediata. Ali é formada uma pasta. Essa pasta serve de base para a pintura. E aí, com isso, a gente vem e utiliza uma tinta spray de 600 graus, que aí vai me promover a resolução desse problema, ou seja, eu elimino a ferrugem e a progressão da ferrugem nessa situação. Não é fazer isso para dentro, muito pelo contrário, a gente compra tudo, não ganha nada, não é? Eu estou usando este convertedor de ferrugem da Wonder, foi o que eu consegui comprar por aqui. Isso aqui custa R$30, R$40 na internet, comprei aqui por R$50. É o preço de se morar no interior, né? Mas pelo menos está na mão e tudo mais. Eu não posso usar isso aqui diretamente, ou seja, enfiar o pincel aqui dentro e passar. Eu tenho que tirar um pouquinho e colocar numa peça, numa estrutura de plástico, e o de vidro, e a partir daí então utilizar aquele preparado para não contaminar o resto do convertedor. E depois vou usar uma tinta de alta temperatura, 600 graus, vai me promover essa solução aqui. Eu tentei comprar o spray de zinco, ninguém sabe o que é spray de zinco. Spray de zinco, spray de zinco, spray de zinco, aquela coisa toda. Aí de repente eu estava lembrando do passado, falei, gente, tem um negocinho chamado Zarcão. Quando a gente vai ver, Zarcão é exatamente o zinco. Que coisa, né? Isso eu devo utilizar no descanso ali na frente, no descanso lateral. A minha ideia é, em breve vai demorar um pouquinho, mas pintar essa moto aqui de cinza, aquele cinza marinha, e os cromados todos em preto, né? Preto brilhante, vai ficar muito chique, na minha opinião. E quando eu fizer isso, aí sim eu pinto aquele descanso, já posso até pintar de preto se for o caso, mas depois que eu retirar a ferrugem que está ali nele. Estava devendo esse vídeo, vou mostrar muito rapidamente o procedimento, e eu espero que seja útil de alguma forma.
agora é deixar secar, que vai reagindo com o metal, né? Vou ver se eu consigo aproximar aqui. Ok, após 1h30, é até bastante rápido o processo, o interior já está seco. E é interessante, você quando lixa, eu usei uma palha de aço fina, tipo bombril, e fica uma coisa assim meio assim rugosa ao tato. Depois que você passa o produto, que é muito fácil de aplicar, diga-se de passagem, e seca, é como se tivesse ali um verniz sobre aquela área de ferrugem. Claro que não vai dar para vocês sentirem isso, né? Mas eu coloco aqui o dedo, passo o dedo, eu sinto uma coisa meio assim, como se fosse verniz. A mesma coisa acontece aqui desse lado. A sensação tátil é essa, sabe? Quer dizer, tem um pouco de ferrugem, mas ela se transformou numa outra coisa que eu não sei dizer o que é. Qual é a substância? A proposta é mais ou menos essa. Agora eu vou aplicar a segunda demão e esperar secar. Talvez aplique a terceira, vamos ver como é que vai ser o comportamento, o que é que vai mudar nisso ou não. E depois disso vou então pintar com o spray de tinta de alta temperatura. Vamos ver o que acontece. Ok, agora está um pouco escuro porque o tempo vai passando, né? A gente tem que esperar o produto reagir, secar direitinho e de fato com 2 demãos está seco. A gente tem uma camada, eu falei mais cedo, que parece como se tivesse envernizado, mas na verdade parece como se fosse resinado. Opa, o vídeo acabou muito abruptamente. Bom, aqui já finalizado, após a pintura, a gente não nota nenhum resquício de ferrugem e pela experiência dos outros, parece que dessa vez a coisa vai funcionar. Gente, muito obrigado e até a próxima.